Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade amiga que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem, porque hoje nós vamos fazer um bate-papo diferente, né? Nós vamos conversar um pouco sobre a luz do mundo e vamos falar sobre esse momento na chegada de uma época que é uma época propícia para falarmos sobre a luz do mundo. Afinal de contas, essa luz, ela chegou ao mundo através de uma notificação, segundo assim reza a tradição, uma notificação iluminada. Reza a lenda que os pastores estavam caminhando quando viram, estavam no campo cuidando dos seus animais, quando viram a chegada de anjos que fizeram um anúncio da chegada desse mensageiro da paz. Depois, há outros relatos de que reis magos, caminhando em sua estrada, viram uma estrela que pairava no céu e que se deslocava em direção a uma manjedoura, aonde estava ali o nascido, o recém-nascido, que seria aquele que viria a ser ninguém menos do que o Messias prometido. Seria aquele que seria mais tarde conhecido como o sinal da luz que liberta, da luz do mundo, da luz da verdade libertadora. Esse é Jesus de Nazareno. Jesus de Nazaré. A sua história, a história contada a respeito dele, fala de um nascimento na cidade de Belém, quando os historiadores mais recentemente apontam que esse nascimento mais provável tenha sido na cidade de Nazaré. Mas isso pouquíssimo importa, o local onde ele tenha nascido, porque existe uma outra afirmação desses mesmos historiadores de que Jesus nasceu e viveu e que foi crucificado por Pôncio Pilatos. Isso não é mais um assunto da teologia, mas é um assunto da mais absoluta concretude da história, ou seja, da mais absoluta certeza da história. Os historiadores afirmam peremptoriamente de que Jesus, de fato, existiu, esteve entre nós, esse homem. Ele pregou muitas coisas, falou muitas coisas, mas há algumas coisas que eu acho que são merecedoras do destaque, sobretudo quando falamos do seu aniversário, o seu natalício. Embora não seja exatamente a data em que ele nasceu, né? Provavelmente ele nasceu em março, mas essa foi a data escolhida para celebrar aquele momento em que este homem, este ser, pousou na Terra, trazendo uma mensagem libertadora a todos aqueles que aqui se encontram, inclusive hoje. Nós estamos ainda sobre a reverberação, os auspícios das suas palavras, que estão nos nossos ouvidos e em nossos corações, vibrando de forma tal, elevando a nossa alma de maneira tal que estamos caminhando na direção da luz, guiados por esse que passou aqui há 2000 anos. Então, esse homem magnífico, espetacular, que dividiu a história em antes e depois dele, foi ele que nos conduziu a essa estrada de possibilidades evolutivas aonde hoje nós nos encontramos. Foi o cristianismo, através da sua mensagem libertadora, que permitiu que muitos de nós, que no passado estávamos ainda presos às injunções atávicas do nosso primarismo elementar do espírito, que tivéssemos a condição de nos soerguer diante dessa nossa própria ignorância, conter as nossas más inclinações e nos conduzirmos em direção a uma estrada iluminada, uma estrada de paz, uma estrada de amor. Então é esse companheiro, é sobre ele que nós vamos falar nesse dia presente. Mas existem algumas passagens de Jesus, sobretudo duas delas, uma em João, capítulo 8, versículo 12, e a outra em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Na verdade, eu gostaria de fazer um recorte do versículo 13 ao versículo 16 de Mateus, do capítulo 5. Então, a gente vai falar sobre isso. E a questão é luz do mundo. No João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz o seguinte: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então observe que
ali há um chamamento, um tanto quanto audacioso, né? Porque Jesus está chamando as pessoas para segui-lo e diz assim: aquele que me seguir não andará em trevas, nunca andará em trevas, e terá a luz da vida. Então Jesus traz a possibilidade de que o seu conhecimento seja para nós o prenúncio daquilo que nós chamamos de estrada iluminada ou de vida iluminada. A iluminação no Oriente é o momento em que o sujeito consegue, através da transposição dos limites do seu físico, chegar à transcendência. O sujeito é iluminado não quando ele adquire um determinado comportamento, mas quando ele adquire uma conexão verdadeira com os estados elevados da alma e da consciência e, consequentemente, ele salta da órbita carnal para uma órbita espiritual. Quando ele faz essa conexão, ele está iluminado. O Nirvana é um lugar de iluminação. A iluminação interior, conforme se diz, é quando a consciência, adentrando no mundo íntimo do ser, promove o conhecimento daquilo que lá se encontra. Quando falamos de autoconhecimento, falamos de iluminação de consciência. Trazer luz significa clarear, aclarar as coisas, permitir que as coisas que estão escondidas sejam reveladas. Porque aonde há luz, nada do que está escondido deixará de ser revelado. Tudo será absolutamente colocado às claras, evidentemente. Então o significado da luz é esse. É a consciência que expande a sua área de visão e consegue abraçar um universo maior e, consequentemente, ter mais noção das coisas, incluindo aí a noção de si mesmo, que é uma das mais importantes e fundamentais visões e compreensões necessárias ao surgimento do espírito. Então, por esse motivo, quando dizemos, ou quando Jesus trazia essa passagem, ele dizia o seguinte, que o seu caminho era um caminho de luz, porque ele, enquanto um ser espiritual, já teria certamente atingido esse grau de iluminação e a sua luz seria tal que iria iluminar o caminho dos demais. Então aí a gente vê que Jesus tinha essa missão de permitir que nós víssemos a sua luz, fôssemos conduzidos à sua luz e, consequentemente, chegássemos àquele lugar tão desejado da salvação que muitos de nós buscamos ainda nos dias presentes. Porém, seria uma enganação muito grande se ele dissesse que o seu caminhar físico e a sua presença física seriam necessárias para que aqueles que estivessem em seu entorno enxergassem uma estrada iluminada. É claro, se você estiver junto de um poste, você estará iluminado. Se você estiver junto de uma fogueira, você terá um pouco de luz e você verá aquele entorno da fogueira de uma maneira mais clara do que se ali o fogo não existisse. Mas Jesus era um passageiro, Jesus não estava aqui para a eternidade do ponto de vista físico. Portanto, nós não podemos imaginar que Jesus se referia à sua luz, a sua luz que emanava do seu espírito a partir de um corpo de Yeshua Ben Yosef, que era o seu nome de batismo. Talvez não fosse isso. Jesus estava querendo dizer claramente que o seu caminhar era o seu conjunto de conhecimentos e o seu conjunto moral. Aquilo que ele mostrava ser, aquilo que ele evidenciava ser possível um ser trazer, aquilo sim era motivo de exaltação de uma luz. Uma luz que não precisava da presença física dele, porque seria uma mensagem consoladora que reverberaria no tempo após a sua morte. Jesus permaneceria trazendo essa informação útil a cada um de nós de como fazermos essa busca interior, essa iluminação, essa autoiluminação, sem a necessidade da sua presença física, uma vez que ela seria passageira, como todo ser humano aqui na Terra tem um transitar passageiro. Então Jesus dizia: eu trago na minha conduta ética, moral, no meu caminhar, em outras palavras, da maneira como eu vivo, eu trago aqui uma luz que vai permitir que aquele que ande nesse caminho, aquele que esteja sob a orientação, sob a égide dessa luz, esse não esteja, jamais, nunca andará em trevas. E a gente faz um
um contraponto, né? Qual seria o contraponto da vivência não no caminho, nesse caminho específico? A gente tem a vivência do livre-arbítrio e tem a vivência da liberdade do sujeito que acha que pode fazer qualquer coisa em nome da sua própria liberdade. Isso, em verdade, a gente tem que compreender que, embora todos desejemos a liberdade, nós somos ainda um tanto quanto limitados nesse aspecto, porque não existe nada pior do que a liberdade de um ignorante. Não existe nada pior do que a liberdade de uma pessoa que não consegue raciocinar sobre o seu caminho correto. Então, se uma criança, por exemplo, for colocada livre dentro de uma casa, ela pode procurar uma janela e saltar do parapeito, pular de cima do prédio. Então é preciso que alguém segure essa criança e diga: não pode. É preciso que naquela janela existam redes, grades, para impedir que aquela criança faça isso. Por que as pessoas botam grades nas janelas? Por que as pessoas botam redes nas janelas? Para evitar que aqueles que são os infantes, aqueles que são os desavisados, a esses que não têm a capacidade do discernimento, esses cometam atos contra a sua própria vida sem o saber. Ninguém vai fazer isso deliberadamente, porque ninguém quer pular pela janela, a não ser que a pessoa tenha assim, um sonho. A criança tem um sonho de ser super-homem, por exemplo, imitar o super-homem, que poderia ser no sonho, nos devaneios de uma criança. Se super-homem pode, eu também posso. Mas mesmo que a criança queira, tem uma rede que impede que ele faça a concretização desse sonho. É mais fácil ele pular de uma cadeira, sentir a concretude do chão, mas nesse caso ele não terá muita ameaça à sua integridade e à sua vida. Do ponto de vista moral, nós não temos essa rede, nós temos a liberdade plena. E quem cerceia a nossa liberdade? Não é o outro artificialmente cerceia. Eu me lembro desse diálogo quando Sócrates dizia que estava preso, e chegaram para ele e disseram assim: mas Sócrates, você está condenado, eu soube que você foi condenado, todos estão condenados à morte, todos estão condenados à morte. Então, Sócrates está com a visão seguinte: não é só uma pessoa que está, todos estamos condenados à morte, todos, absolutamente. Então, essa visão ampla de uma liberdade mesmo na prisão, ela às vezes é invertida. O sujeito, mesmo gozando de uma liberdade, uma fruição da liberdade móvel, de se mover, ele é preso por suas convenções, ele é preso por ele é limitado por seus valores morais, etc. Isso faz com que nós tenhamos aquele princípio de não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse a mim. Eu tenho vontade de fazer, mas quando eu vou fazer eu me lembro: olha, se alguém fizesse isso comigo, eu não vou fazer isso com ele. Isso é uma espécie de contenção, é uma contenção moral, é uma contenção ética que faz com que nós não façamos aquilo que deliberadamente passa nas nossas cabeças. Então, esse conjunto normativo foi importante para que nós contivéssemos os nossos ímpetos e a sociedade, de certa forma, caminhasse para uma espécie de organização um pouco mais elaborada. Isso se deu claramente, isso é inegável, né? Com severas consequências, porque muitas pessoas que tiveram esse trato, esse caminhar através do cerceamento da sua própria liberdade, foram privados de viver uma vida plena, uma vida dentro da sua própria verdade, foram privados, isso é um fato, e eventualmente podem ter até se arrependido de não terem usufruído mais da vida e etc. Então, de alguma maneira, nós poderíamos dizer que nós somos condenados pela nossa liberdade, pelo nosso livre-arbítrio, nós somos condenados ao erro e, consequentemente, às vicissitudes pelas quais passamos. Nós somos condenados a isso, porque temos a liberdade. A liberdade, não existe a rede, não existe a contenção, a não ser do ponto de vista moral. Quando os Espíritos disseram: onde estão escritas as leis de Deus? A resposta está na consciência, ou seja, é a consciência quem estabelece os nossos limites de ação, que é uma espécie de contenção, que podemos dizer que é uma espécie de cerceamento de liberdade, em nome de valores, em nome de aspectos outros que estejam lá na frente. Para pessoas outras, já evoluídas, a segunda forma de fazer isso é a natureza. A pessoa já tem, na sua própria condição de natureza, já tem o seu agir de uma maneira deliberada, o seu agir de uma maneira exatamente, uma maneira concreta,
que já está em consonância com esse princípio moral elevado. Então, quando o sujeito está seguindo o caminho da liberdade plena sem necessariamente atentar para a consciência e, consequentemente, a visão do outro, ele caminha em estadas trevosas porque necessariamente ele não terá nenhum algo que o possa conduzir. Essa aí é a história da estrada trevosa. Então Jesus diz, aquele que está sob a égide dos meus princípios morais, desses princípios que são aqui agora exarados, ditos, ensinados a partir da minha vivência, do meu exemplo, ele terá luz de uma forma tal que olhará os seus passos e seguirá por estradas seguras para não cair nos abismos da existência. Aqueles outros que preferem exercer o mandato pleno da sua liberdade, das suas pulsões, sem necessariamente prestarem atenção nesse tipo de coisa, eles poderão cair em determinados abismos da existência. Jesus não está pedindo ninguém para se ajoelhar no milho. Jesus não está pedindo ninguém para mortificar seu corpo. Jesus não está pedindo ninguém que, de certa forma, fique rezando o dia inteiro. Jesus não está pedindo ninguém para rodar um terço nas mãos. Jesus não está pedindo ninguém para vestir uma roupa especial, para andar descalço ou calçado, para jogar isso ou aquilo. Jesus não está pedindo nenhum procedimento, nada, absolutamente nada do que nós, futuramente, depois da sua passagem na Terra, imaginamos que fosse o seu pensamento. Jesus não pede nada disso. Jesus está única e exclusivamente ali agora dizendo que há uma verdade interior em cada ser humano, e essa verdade interior em cada ser humano é uma verdade que liberta. Uma verdade que liberta. Que verdade é essa? Esse que é o ponto. Que daria a nós todos a condição de olharmos o norte e dizer, vou por ali. Vou seguir na estrada reta da moral. Vou seguir na estrada reta do ensinamento de Jesus. Então, essa luz, essa verdade, que também foi futuramente enganada, interpretada de maneira equivocada, as pessoas disseram assim, esse caminho aí, por exemplo, é um caminho de dogmatizações. Vamos dogmatizar, vamos criar sacramentos, vamos criar determinados tipos de compromisso, vamos criar ritos iniciáticos, vamos fazer uma série de coisas e vamos estabelecer que dentro desse conjunto de ritos e dogmas existe uma verdade e essa é a única verdade possível. Jesus não estabeleceu isso porque ele não defendeu religião alguma, nenhuma religião. Os cristãos eram os descendentes dos ensinamentos de Jesus e eles acharam por bem criar uma religião que deram esse nome do cristianismo, etc., através das vivências, das tentativas da experiência do ensinar do Cristo. Mas foram eles que deram esse nome, não foi Jesus que disse, vim aqui fundar uma igreja. Não, ele até disse a Pedro, olha Pedro, sob esta pedra erigiremos uma igreja. Mas essa pedra que ele vai erigir a igreja era uma pedra da verdade. Que verdade era aquela? Que ele expressava um mandamento, um mandato, melhor dizendo, de Deus. Ele era um mandatário das leis divinas na terra. Então, Jesus ele apresenta isso de forma tão contundente que a gente então entende porque é que nós podemos observar que, em verdade, ele está falando de regras muito simples, como uma já enunciei, não fazer ao outro aquilo que você não quer que seja feito a você, é uma regra de bem viver, é uma regra social, um contrato social muito eficiente. E a segunda condição que ele traz que é a condição do amor. A condição do amor. Embora Levítico, Deuteronômio, que são anteriores a Jesus, já falasse de amar aos próximos, aos viajores, amar aqueles que são mais do nosso círculo, do nosso raio de ação mais curto, Jesus traz uma outra perspectiva de amor, porque ele começa expandindo esse amor em três possibilidades. A primeira é o amor a Deus. O amor a Deus. Um amor a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com tudo absolutamente seu. Então ele traz essa possibilidade desse amor grandioso a Deus. Em primeiro lugar, amar a Deus. O que significa amar a Deus? Amar a Deus é construir para ele altares? Não, porque Deus não precisa de altar. É falar palavras humanas que possam exaltar as qualidades divinas? Não, porque Deus não tem nem ouvido para ouvir essas palavras. Não seria
e se ele fosse um homem vaidoso, que gostasse de rapapé, de elogio, tudo bem, aí ele poderia ser apenas um ser divino, que era um divino, na verdade um demiurgo, né? Um ser de segunda classe, um deus de segunda classe, que ele iria fazer apenas aquilo para os que lhe são caros, os que lhe são devotos. Então, os que não são, ele ignora. Ele deixa a porta dos infortúnios abertas. Para aqueles que são protegidos, ele cuida. Ele vai lá, cuida, não deixa acontecer nada, bota um guarda-chuva, nem a chuva cai sobre a cabeça dessas pessoas. Isso não é verdade, porque na prática a gente não observa isso, né? A gente observa, por exemplo, Dona Zilda Arnes, uma mulher boníssima, uma mulher maravilhosa, cuidando das crianças. O teto da igreja caiu sobre sua cabeça e ela morreu. Então a gente vê que realmente talvez não seja essa a lógica. Também não podemos dizer que foi Deus que derrubou o telhado. Apenas o cupim, talvez, a chuva, o terremoto tenha auxiliado o teto a cair naquele momento na cabeça das pessoas que estavam lá, independente de quem fossem essas pessoas. Então, esse conceito de que Deus ama os que lhe amam, isso não está correto. Então, amar a Deus significa, sobre um prisma mais realista, sermos capazes de reconhecer a sua obra e sermos capazes de nos apaixonarmos pela perfectude das suas obras, que seriam expressas através das suas leis. Então, amar a Deus significa reconhecer que no universo existe uma entidade suprema, uma inteligência suprema, que guia todas as coisas, que dá formação a todas as coisas, que dá orientação a todas as coisas, e também analisando essa formação, reconhecendo a presença de Deus e a sua perfectude, nos apaixonarmos por isso de uma maneira tal que entreguemos os nossos corpos e as nossas vidas a este Deus como se entrega ao amado, preferido das nossas vidas. Aquele ser a qual nós amamos, o qual nós amamos de forma desesperada, que entregamos toda a sorte da nossa vida a essas pessoas, a esses seres, a essas coisas, quando estamos verdadeiramente apaixonados. Então, o conceito de Deus é um conceito de reconhecimento íntimo. O conceito do amor, né, de Deus é um conceito de reconhecimento íntimo. Reconheço a presença de Deus, reconheço as suas leis, reconheço a manifestação e a perfectude das suas leis e por isso estou apaixonado por elas. Estou apaixonado por Deus. Estou apaixonado por Deus. Yogananda tem um livro chamado Romance, o Amante Cósmico, Romance com Deus. É claro que não é um romance egoico, como a gente está acostumado aqui a praticar esse amor do eu te amo, se você me amar e etc, essa troca, esse escambo emocional, que é típico nosso, que somos ainda aqueles que ficamos na mendicância dos sentimentos. Então nós ainda temos essa necessidade das trocas, dos escambos emocionais. Não estamos falando disso, absolutamente. Estamos falando de uma paixão por uma grandeza interior que expande para além das formas, expande-se para além das distâncias, reconhece nos espaços vazios a presença dessa entidade e, consequentemente, em todos os lugares, em todas as pessoas, em todos os seres, a presença de Deus de maneira inequívoca. Então, isso sim é um reconhecimento amoroso, é quando a gente aceita a lei que nos foi imposta por esse ente divino. Quando a gente não ama, o que a gente faz? A gente diz, isso não está com nada, isso aqui não é assim não. Eu vou fazer de outro jeito. E aí faz de outro jeito. Por quê? Porque esse eu não acredito, esse não tá. A prova é inequívoca, é a história do relojoeiro cego, né? Diz a lenda que se você vier num pântano e achar um relógio, tenha certeza de que foi alguém que passou por ali. Alguém inteligente construiu aquele relógio e provavelmente, se não foi essa pessoa que construiu o relógio que perdeu, alguém que obteve esse relógio da mão de um relojoeiro que passou por ali e deixou. Mas o fato é que algum dia um relojoeiro especializado fez aquele relógio, porque o relógio não poderia se materializar no pântano de forma aleatória. Os minerais não poderiam encontrar na natureza uma expressão de forma tão perfeita que ali pudesse se expressar daquele jeito. Então, se o relógio era algo que foi plantado, trazido de alguma forma por alguém, e se esse relógio foi fabricado por alguém especializado em fazer o relógio na perfeição das horas, o minuto e até as fases da lua, então significa dizer que existe um relojoeiro por trás.
Qual que é a ideia do relojoeiro cego? A história do relojoeiro cego é que esse relojoeiro até existe, mas ele não tem propósitos, ele é aleatório, ele vai simplesmente juntando peças no acaso, e essas peças no acaso que vão sendo juntas, vão sendo colocadas juntas, elas vão produzindo um mecanismo perfeito, tal. Então, quando a pessoa não gosta, quando a pessoa não reconhece, ela pensa assim, ela imagina logo um monte de coisa, não preciso de Deus, né? Então, o verdadeiro criador é o cérebro. O cérebro é uma beleza. O cérebro é uma beleza. O cérebro é um conjunto de organismos biológicos que, na verdade, são traduzidos em mecanismos químicos, que, em verdade, são traduzidos em mecanismos físicos. Então, a gente pode dizer que o cérebro é o resultado de uma expressão de matéria. Isso, somente isso e mais nada. Não tem mais o que dizer. Agora, existem propriedades do cérebro que são derivadas dessa combinação dos mecanismos cerebrais, dos mecanismos biológicos, que essas não podem ser explicadas pelos tecidos, por exemplo. Não podem. A telepatia não pode ser explicada pelos tecidos. A nossa capacidade de comunicação mental não pode ser simplesmente explicada pelo acaso do cérebro. Então, para o desapaixonado, para aquele que não precisa da hipótese de Deus, o cérebro, o pensamento é epifenômeno do cérebro, a mente é um epifenômeno do cérebro, a consciência é um epifenômeno do cérebro, o espírito é uma invenção do homem para não ter o que fazer, fica inventando espírito para poder justificar sua finitude, sua perecibilidade, etc. Nada mais distante da verdade. Por quê? Porque a gente sabe, tem um ditado antigo, né, que diz que do couro sai a correia. Se existe um relógio, tem o relojoeiro. E o relojoeiro não é cego, o relojoeiro é especializado. Porque não é só um relógio, são milhões de relógios simultaneamente se mostrando com complexidades, níveis de complexidades absurdamente amplos, e que isso não daria tempo para que o acaso produzisse essa proliferação de condições tão perfeitas, tão distintas, e em campos tão diversos, e ao mesmo tempo tudo tão perfeito. Então as leis estão no universo, estão na Terra, estão em todos os lugares. Essas leis são as próprias manifestações do Criador que está acima de todas as coisas. Mas as leis vão além das formas, as leis vão além desse formato. Allan Kardec foi muito feliz quando estabeleceu que essas leis naturais elas poderiam também ter um cunho moral, como a lei de progresso, a lei de destruição, a lei de conservação, a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de justiça, de amor, de caridade. Todas essas leis, elas são leis morais porque elas ensejam comportamentos diferenciados daqueles que assimilam essas leis. Por isso, Allan Kardec foi muito feliz também quando ele trouxe a possibilidade de essas leis estarem norteando comportamentos ético-morais das pessoas. Então, ele, ao invés de falar, por exemplo, na lei do trabalho, em vez de ele falar do movimento, das vibrações, das partículas que se movimentam e produzem as coisas no mundo real, porque observe que ele começa com Deus, que é a lei de adoração, depois vem a realidade, que é a lei de trabalho. Mas na lei de trabalho ele vai falar das relações de trabalho, da coisa das relações hierárquicas, da forma como você manda, da forma como você se relaciona com seus subordinados. Então Allan Kardec ele foi muito assim, trouxe para o mundo tangível, o mundo objetivo, aquilo que é uma lei que está no universo inteiro, que você vai observar, e tudo existe trabalho, no universo inteiro existe trabalho, e um trabalho que produz e tem os seus efeitos e tem as suas consequências. Olha quantas coisas maravilhosas existem ali. Mas podemos ver essas leis divinas como mais do que simplesmente leis morais, leis de arranjos, de organização, através das quais tudo foi possível ser da forma que é. Então, se a gente consegue entender isso, já que essas leis estão gravadas na consciência, nada mais do que iluminar a consciência para que a nossa razão possa dar foco ao que lá se encontra, dentre os quais, os conteúdos quais nós temos aí as leis divinas. E entendendo essas leis divinas e nos submetendo a elas é a maior prova inequívoca de que amamos, porque amar no Evangelho significa confiança. Jesus dizia, aquele que confia, aquele que me ama, faz o que eu peço. É confiança. Aquele que confia em mim faz o que eu peço. Então, com amor no sentido de Jesus, no sentido evangélico, não é louvor. Jesus é confiança. Você me ama, então você faz o que eu estou te pedindo. Você faz. Confie no que eu estou te dizendo, que é verdade.
Então ele diz isso. Por isso ele está dizendo, naquele momento, de forma absolutamente heterônoma, externa, ele está dizendo: eu sou a luz do mundo, e aqueles que estão comigo caminham nas estradas iluminadas e jamais estão nas trevas. Então isso é uma coisa espetacular que Jesus traz, dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Como é isso, gente? Muita gente diz assim: Jesus virou porteiro do céu. Não é isso. Né? Jesus está de novo repetindo, reiteradas vezes, muitas vezes, que esse condão de estar no reino, de ir para o reino, quando ele diz à sua tia Salomé, que pede para botar os filhos do lado direito e esquerdo, ele diz assim: não, isso não cabe a mim, isso cabe ao Pai. A eles cabe somente estarem preparados para beber do cálice que eu hei de beber. Porque para fazer essa viagem é preciso renúncia, é preciso abnegação, é preciso esforço, é preciso devotamento, é preciso uma série de coisas que ordinariamente nós não temos essa capacidade de fazer. Nós não conseguimos fazer isso ordinariamente. E por isso a gente tem dificuldades em conseguir seguir de fato a esse Jesus e conseguir de fato amar a Deus como ele nos pede, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso, para além da nossa força, com todo o nosso entendimento. Mas observe que ele está trazendo isso de maneira externa para trazer de novo uma visão interna, porque essa visão interna vai aparecer em Mateus. Quando ele organiza o seu discurso, ele começa organizando ali o seu discurso, capítulo 5 de Mateus é uma organização. Ele traz o Sermão do Monte, ele vai trazer algumas recomendações importantes aos seus discípulos, ele vai falar sobre esse caminho para os discípulos, então ele vai dizer muitas coisas importantes que estão ali e ele vai preparando os seus discípulos para a jornada que virá em seguida. E ele vai traduzir agora dizendo o seguinte: vocês são a luz do mundo. Observe que ele disse lá em João: eu sou a luz do mundo. Agora ele está dizendo em Mateus: vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Da mesma forma que ele diz: vós sois o sal da terra. Se o sal for insosso, pise e jogue fora, que ele não serve para nada. A luz do mundo é uma luz que você não pode esconder, uma luz ou uma cidade edificada sobre um monte. Você não consegue, porque a cidade, no momento que ela está edificada, ela é grande, ela é visual, e ela está em cima do monte, todas as pessoas vão ver aquela cidade, vão visualizar. Uma cidade que está ali escondida, de maneira atrás de um vale, escondida na montanha, pode ser ter passada desapercebida, mas é uma cidade que está sobre um monte, é uma cidade que está em evidência. E observe que aqui tudo tem um sentido simbólico. Jesus e os antigos, eles tinham essa conotação das montanhas, das alturas, como algo distanciado do plano terreno, do plano normal, das pessoas comuns, mais próximos de Deus, portanto, mais distantes da realidade objetiva comum. Então, nesse caso especificamente, Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, um sujeito iluminado não pode ser escondido. As grandezas internas do ser não podem ser escondidas. Você não pode pegar uma pessoa iluminada e esconder. Você não pode fazer isso. Uma pessoa que tem tantas capacidades, que é uma cidade sobre um monte, não pode ficar escondido. Tem que ser revelada. Esses mistérios precisam ser revelados. O que ele está convidando? Para que as pessoas façam um mergulho interior, encontrem dentro de si a sua luz e a partir daí revelem a sua luz na realidade objetiva da vida. Façam isso como se fosse uma cidade sobre o monte. Jesus está convidando as pessoas a fazer isso. E ele diz assim: não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou do módio, que é uma espécie de um balde. Né? Então imagine o seguinte: você pegou ali a vela, acendeu e botou um balde em cima. Quem vier passando não vai saber nunca que ali dentro tem uma vela acesa. O balde é o corpo nosso, a nossa ignorância que nos reveste. Nós não podemos pegar um balde e botar em cima de uma gota de luz que existe dentro de nós. Vou usar essa expressão porque vai ficar mais simples. Porque nós somos todo luz, o espírito é todo luz. Então, o corpo, que é uma expressão do espírito, ele tem limitações, ele estabelece limitações cognitivas, perceptivas, sensoriais para esse espírito. Então, no momento em que você
é esse módulo, nós somos esse módulo, nós não podemos pegar uma lâmpada, acender dentro de nós e esconder dentro do corpo. Ela tem que sair. Ou seja, no momento em que o sujeito é desenvolvido, ele passa a ter na sua conduta a história da luz. A luz não pode ficar dentro da pessoa. A luz não pode ficar só no coração. A luz não pode ficar só na mente. A luz tem que estar na expressão, porque ela não pode estar escondida. Pessoas há que podem achar que porque conhecem as coisas estão iluminadas. Outras podem achar porque são sábias estão iluminadas, etc. Todo mundo tem essa ilusão de ser diferente, melhor, especial. Mas na verdade é o seguinte, você só realmente será especial quando a sua luz brilhar no mundo. Porque ele diz isso, não adianta você ser sal se você não salgar. Se você for sal e não salgar, o sal não presta pra nada, para quê? O sal que não salga. Uma luz que não ilumina, serve para quê? Para nada. Então, luz que não ilumina e sal que não salga, não serve para nada. Então ele diz assim, se você acender uma candeia, né? Uma candeia, você não coloque ela embaixo do alqueire. Você coloque no velador, para que todos possam ver, para que todos na casa possam enxergar. Aí, observe, Jesus está dizendo que aqueles que conseguirem botar sua luz sob o velador, né, botar sua luz no lugar certo, que vai iluminar, ele ocupa o mesmo lugar que Jesus ocupa em João. João é luz Jesus é luz do mundo. Eu sou a luz do mundo e os que andam comigo não estão nas trevas. Quando o sujeito empodera-se da sua luz e se ilumina, ele ilumina todos os que estão na casa. E ele vai dizer então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, o convite da luz do mundo é uma transferência de possibilidade. Jesus está transferindo para nós a possibilidade de sermos os seus mensageiros da luz. E por isso, talvez o seu nascimento seja a representação de uma luz que caminha sobre uma casa. E essa casa pode ser a minha casa, a sua casa, a casa de qualquer pessoa. E o nascimento dessa criança pode ser o nascimento de uma manjedoura, que pode ser uma cama de palha numa casa qualquer, uma casa modesta, ou até mesmo no estábulo, ou pode ser também o coração. Olha que coisa legal. Onde que funde tudo isso? Quando a gente percebe que numa manjedoura como aquela típica de Belém, estavam ali José, Maria, Jesus, alguns pastores, alguns animais, depois os reis magos que chegaram trazendo ouro, incenso e mirra e de presente para Jesus, e a gente vê que ali existe uma quantidade imensa de possibilidades de representações humanas, ricos, pobres, os pais, a família, no caso, os animais, uma sociedade, um entorno, que aquela casa provavelmente como um albergue teria outras pessoas ali dentro. E tudo isso transportado para um coração no sentido das emoções. Imagine agora essa síntese de todas essas conversas que a gente teve aqui, a possibilidade de você entender Deus em todas as coisas, em todos os seres, e o sujeito percebendo Deus assim, as suas leis, inclua os demais, que são aparências separadas de outros seres, como emanações desse mesmo Deus, agora manifestos em uma unidade. Uma unidade. Então o coração é a manjedoura que faz nascer em nós a perspectiva e a vontade de buscarmos a nossa luz. Jesus nasce no mundo real, ele viveu, conforme os historiadores assim o dizem. No mundo filosófico, no mundo das hipóteses, Jesus nasce todos os dias. Quando Paulo dizia isso, a gente talvez não entendesse naquela época o que ele queria dizer. Morro todos os dias. Paulo morre todos os dias. Mas no dia seguinte nasce um novo ser mais cristianizado.
nasce um novo ser mais crístico, que ele dizia: morro todos os dias, mas quem renasce em mim é o Cristo. Observe que coisa. Ele está dizendo que aquela entidade, que é Paulo, abnegada, abre mão de si mesmo em nome do Cristo. E esse Cristo nasce em Paulo todos os dias, como nasce na gente, nas possibilidades que nós temos. Quais são as nossas hipóteses? Continuarmos aí vendo relógios na lama e achando que são mero frutos do acaso, ou prestarmos atenção nos imensos e incomensuráveis mecanismos sofisticados da natureza, entendemos que por trás existe uma mão, maestro organizador, que não é voluntarioso, que não é vaidoso, que não precisa de elogio, que não precisa de rapapé. A única coisa que ele pede é que a nossa natureza seja conhecida. E quem nos traz luz, e traz luz de uma forma muito importante para o Ocidente, é Jesus, porque o Oriente foi muito bem servido de orientações e de iluminação. Por isso eles estão bem na nossa frente nesse aspecto. Embora muitas vezes a gente possa encontrar ainda comportamentos ocidentais nos transcendentais orientais. Eita, quase não sai. Aqueles que são os transcendentais, que estão transcendendo no Oriente, ainda têm atavismos do Ocidente, porque a gente não esquece que esse que hoje é o guru na Índia foi um americano, foi um espanhol, foi um brasileiro, foi um índio na mata, e que traz os seus atavismos de encarnações pregressas para essa encarnação atual. Mas o fato é que existem aí as mensagens e os mensageiros, e nós podemos seguir as suas mensagens se assim desejarmos. Sair dessa condição. Mas observe que o passo inicial não é uma conduta moral. Não. O passo inicial é o reconhecimento de que eu sou luz do mundo, tanto quanto Jesus. É o reconhecimento de que Deus está presidindo todas as coisas. É o mecanismo mais perfeito, magnânimo, que controla, que gerencia tudo. E a partir daí, eu sou capaz de me soerguer, de me levantar e de iluminar. Então, ser luz no mundo é permitir que Jesus nasça em nossos corações. Permitir que esse dia 25 de dezembro seja o nascimento de Jesus. Permitir que nesse nascimento de Jesus ele tenha a possibilidade de mudar a nossa vida, de transmutar, de transformar a nossa vida em algo novo, em algo diferente. Por esse motivo, Jesus é tão importante para todos nós. Jesus é importante porque ele faz com que a nossa vida seja melhor. Ele faz com que a nossa vida seja elevada. Ele faz com que a nossa vida seja superior. Por isso Jesus realmente é luz no mundo. Porque ilumina o caminho dos que estão perdidos. Ilumina os caminhos daqueles que não conseguem encontrar nas suas opções de liberdade boas opções para seguirem os seus passos. Então que Jesus nasça nos nossos corações, sendo Jesus a luz do mundo. Sendo Jesus a luz de todos nós. Para que nós nos transformemos também em luz. Nós sejamos os seus seguidores. Nós possamos fazer aquilo que viemos fazer aqui, transformar esse mundo em um mundo de alegria, em um mundo de transformações, em um mundo de novos Cristos. Novos Cristos porque temos muitos necessitados, muitos leprosos da alma, cegos do espírito, surdos de toda a possibilidade dos ensinamentos, mancos, caídos, necessitados morais. Nós temos muitos que somos hoje aqueles mesmos que compunham aquele quadro triste das exulcerações humanas, das doenças da alma, que se mostravam para Jesus como os necessitados pedindo a cura. Agora nós só pedimos luz. Nós só pedimos agora ajuda para que possamos ser esses soerguidos a partir do caminho da luz. Que seja essa luz, a luz que ilumine o nosso caminho, os nossos corações e as nossas vidas. Fiquem com Deus. Que assim seja.